Tinha um monte de carro, eu estava trancando todos. Tá certo. Muito bom. Bom, gente, é um outro mundo, né? A gente realmente vai caminhando em dimensões. Pode ir, Pê? Podemos? Vamos lá. São 5, 4, 3... Alô, alô, tripulantes! Estamos ao vivo com mais um episódio de Mooncast. Hoje eu tô com uma pessoa que vai mostrar pra gente como é que se harmoniza um ambiente. Mas ela, por si só, já é harmonia em pessoa. Então, seja bem-vinda, Jaqueline Diniz! Obrigada, querida. Tudo bem com você? Tudo Adorei ótimo. essa introdução. Eu sempre falo lá no meu Instagram, começando o dia, Hello Harmonia. Porque a gente precisa manifestar o nosso desejo. E quem não quer harmonia? E a harmonia é exatamente isso. Não é só no ambiente, mas para harmonizar o ambiente, a gente precisa também estar em harmonia com o nosso próprio ser. São várias dimensões. Mas obrigada pelo convite, Pepe. Eu que agradeço demais por você estar aqui com a gente, batendo um papo hoje aqui, já. Eu sei que você vai dar várias dicas sobre o ambiente, sobre as nossas manifestações, sobre a espiritualidade também, porque eu sei que o seu conteúdo também é muito voltado para isso. Sim. E eu acho que é um assunto que a maioria das pessoas não está apenas procurando, mas a gente está precisando Sim. de pessoas que coloquem essa mensagem no mundo, como você vem colocando diariamente nas suas redes sociais e no seu dia a dia. Então, ó, o pessoal que está aí em casa, já aproveita, já pega até caderno, pode anotar, porque a Jaque vai dar várias dicas aqui hoje. Já pode pegar aí o papelzinho, que eu vou perguntar tudo, hein, Jaque? Tá ótimo, querida, muito Já bom. quero saber de tudo. Perfeito. Mas antes, eu acho que para começar aqui, né, eu quero entender como é que você escolheu essa carreira para sua vida. Como é que foi o início? Porque eu nunca te perguntei isso e eu falei, eu vou perguntar no episódio que eu quero entender como é que a Jaque virou a Jaqueline Diniz Harmonia. Pois é. Então, vamos lá. Eu trabalho já há mais de 30 anos com arquitetura, design de ambientes e o lado da espiritualidade que sempre ficava em paralelo, dividido, ficava para as horas, aquelas horas em que a gente faz os nossos hobbies, mas será que a espiritualidade pode ser na nossa vida somente um hobby? O fato é que eu sou buscadora desde sempre de questões fundamentais, o que eu estou fazendo aqui, por quê? Tal situação acontece com essa pessoa, outra situação com outra pessoa. Pessoas boas passam por apuros e apertos, mas o que acontece para que essa manifestação ocorra dessa maneira? E isso sempre foi algo que me motivou a seguir dentro da espiritualidade. O caminho da Cabala foi o primeiro que acabou fazendo parte do meu próprio ser, no sentido que minha tradição religiosa sempre foi católica, mas mesmo para entender as questões sobre Jesus, sobre estes porquês, a Cabala, que para mim funciona como uma espécie de um GPS, um tradutor, ela acabou me ajudando a aprofundar até aquelas questões que dentro da tradição cristã eu não conseguia encontrar uma tranquilidade no meu coração. E, a partir da Cabala, eu consegui chegar nesse lugar com essas respostas. E o que acontece? A gente tem a ilusão de imaginar que o espiritual é um contexto e o material, o mundano, está em outro contexto. Mas o fato é que, quando a gente começa a vivenciar profundamente a espiritualidade, a gente percebe que o espiritual está em absolutamente tudo. Eu até falo nas minhas aulas, até se a pessoa estiver lavando louça, ela pode estar ali praticando um momento de iluminação, dependendo daquilo que está sendo manifestado dentro do seu pensamento, do seu coração. E o assunto da Cabala abriu para mim uma porta aonde eu consegui unir a parte que parece ser tão física e sólida, que é a arquitetura, com
a espiritualidade, que é a harmonização de ambientes. A partir da Cabala, eu coloquei como sendo uma opção viável começar a fazer cursos para me profissionalizar dentro das tradições chinesas do Feng Shui ou Feng Shui, como os chineses falam. E foi algo que gradualmente foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje, por exemplo, eu posso até trazer para você conceitos de neurociência, falando de neuroarquitetura, porque enquanto a gente fala de espiritualidade, aquelas pessoas mais céticas falam: eu só acredito naquilo que eu consigo tocar, aquilo que a ciência comprovou. O que faz a neuroarquitetura? Ela traz exatamente esses estudos científicos mostrando como os ambientes interferem dentro da nossa percepção, como a gente pode favorecer curas, como a gente pode desfavorecer o bem-estar, porque tudo tem dois lados. E, na realidade, se você pensar, você fala, olha, que o assunto ele é tão grande, mas hoje eu não consigo separar nenhum dos dois. Agora, o ponto-chave da questão. Durante 20 anos, eu tinha uma sócia. A minha sócia mudou de país. E, quando ela mudou de país, eu pensei, meu Deus, agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Será que eu vou continuar? Que caminho eu vou seguir? E a questão foi que, como a vida vai, quando a gente deixa, tem um pouquinho de um desejo, e o desejo está ligado à missão da sua alma, como aquele pouquinho se expande, se expande, se expande. E o fato de eu não precisar responder com a minha energia para uma sócia fez com que eu pudesse direcionar a minha energia para caminhos que eu sentia que estavam ligados à minha verdadeira, não só a missão, né, mas a minha trajetória, né, o meu marco, a minha colaboração aqui com as pessoas que estão ao meu redor. Então, um fato que parecia ser algo muito negativo se tornou algo que foi muito positivo. Eu não sei se eu não tivesse a espiritualidade, se eu não tivesse a Cabala naquele momento, talvez tão latente dentro do meu ser, como teria sido esse processo, mas ele aconteceu de uma forma muito natural. Não foi minha escolha, meu futuro vai ser tal. Não foi assim. As coisas foram acontecendo, mas foram acontecendo de uma forma muito redonda. Mas qual foi o seu primeiro contato assim com a Cabala? Porque a Cabala é algo que muitas pessoas ainda não conhecem, né? Semana passada, a gente recebeu o Marcelo aqui, que né? É o Marcelo Steinberg, que fala de Cabala também. Também fala bastante sobre neurociência, isso que eu acho muito legal, porque a Cabala tem uma base muito sólida. E quando você começa a estudar, você fala, caramba, não tem como isso aqui não fazer sentido. O A liga B, assim, que liga certinho, né? E aí, como é que... Muita gente não conhece a Cabala e muita gente ainda acha que a Cabala é algo para quem é judeu mesmo, né? Como é que foi o seu primeiro contato com a Cabala? Você lembra? Lógico, foi um momento que é um marco inesquecível. Eu tenho uma prima que me convidou para uma palestra de um rabino, que hoje é o meu mestre. Hoje eu tenho um contato muito próximo com ele. Recentemente até nós fizemos 2 retiros juntos, e ele está sempre muito presente no meu caminho, mas... Então, cheguei naquela palestra, porque, como eu falei para você, eu sempre fui muito curiosa nos assuntos de espiritualidade. Sempre fiz vários cursos. E falei, vamos conhecer esse rabino. E esse rabino, eu imaginei que eu não ia entender, porque eu imaginei, primeiro, que ele estaria falando em inglês. Não imaginei que ele estaria falando em bom português. E começou a palestra, e mesmo ele falando em português... Eu vou dizer para você, eu entendi as palavras que ele estava falando, mas eu não entendia nada do que ele estava falando. Eu falava, gente, parece que esse homem veio de outro planeta. O que ele está... Não estou entendendo o que ele está falando. Mas, ao mesmo tempo, eu sou do tipo CDF, sentada ali na primeira fila, sabe? Eu olhava, eu acho que eu nem respirava, porque palavras, frases,
Começaram a te tocar. Muito, muito. E eu segui os 3 dias, era a primeira a chegar, era a última a sair. Imagina, eu tinha medo de chegar e perguntar alguma coisa para ele, porque eu falava, gente, esse homem realmente deve ser de outra esfera, né? Mas fiz várias viagens ao redor do mundo com ele, para lugares espirituais, e essas viagens realmente ampliam muito a nossa visão, porque a gente pensa ir para um lugar santo, um lugar sagrado. O que acontece? É como se a nossa energia, a gente se santifica, e a gente santifica não só aquele lugar com a nossa presença, mas quando a gente volta, a gente santifica os nossos ambientes onde a gente está com aquela vibração que a gente traz. Então, assim, eu já tive no Irã, eu já tive em Israel muitas vezes, eu já tive no Egito muitas vezes, na Turquia, na Espanha, no Peru, e sempre com essa vibração de chegar no lugar com essa linguagem da Cabala, e a gente medita nesses lugares. São processos de mergulho interno muito profundo, e algo que é a essência não só da Cabala, mas também da harmonização de ambientes, e na realidade está ligado à essência do nosso ser. Tudo que a gente enxerga se manifestou inicialmente dentro de nós. Então, hoje, se a gente pensar, por um lado, a gente está vendo esse mundo com tantos conflitos, guerras, mas a gente tem que pensar que a gente olha para fora e acha tudo um horror, e realmente é o caos, né? Mas se a gente não se transformar, a nossa vibração, se a gente não se transformar internamente, nos alinhando, as guerras não vão acabar, porque a guerra interna ainda está vibrando dentro de nós. Então, pensar no ambiente, pensar na harmonia, é um processo grande. As pessoas, às vezes, pensam em harmonização de ambientes e pensam que é um tipo de decoração. Eu vou colocar uma parede. Me falaram que ter a parede vermelha é sucesso. E aí a pessoa coloca aquela parede vermelha e fala, bom, agora vai dar tudo certo na minha vida. As coisas não funcionam bem assim. É um processo que tem muitas dimensões, e esse caminho é feito por cada um. Um dos meus lemas, e que eu sempre apresento, seja o seu próprio curador, porque cada um de nós é aquela pessoa que pode trazer toda a energia positiva para o lugar que está, porque ele é o criador de tudo que ele enxerga e que ele está percebendo. Então, nos colocar como pessoas atuantes e responsáveis já é um processo de cura. Então, não dá para separar a materialidade da espiritualidade, a Cabala ou o Feng Shui, o que quer que seja, é algo que já está tão misturado que a gente não consegue separar. Mas o ponto, tudo isso para chegar no ponto, foi uma palestra que transformou todo o caminho da minha vida. Caramba. E eu acho que é isso que é legal, sabe? Às vezes a gente até não entende a palavra. Sim. Mas cada palavra tem um poder tão incrível dentro de cada célula do nosso corpo, porque Sim. nós somos inteiramente, literalmente, organismos vivos. Só que sim. a gente não consegue se perceber como micropartículas, às vezes. Sim. A gente acha Sim. que nós somos esse corpo todo e pronto, né? E só que a gente esquece que, na verdade, nós também somos uma micropartícula do universo. E veja bem, se aquilo que você foi criado para ser e fazer, se você não acordar e colaborar com a criação, é como um quebra-cabeça que vai ficar faltando. Aquele quebra-cabeça de nós somos hoje 6 bilhões de pessoas, vai faltar, sei lá, eu não posso nem fazer aqui generalizações, mas vamos aqui imaginar que vai faltar uma peça. Você já imaginou se todos os 6 bilhões fizerem e só uma pessoa não quiser assumir o seu papel? Nós estamos nesse processo, a gente está nesse processo.
Mas, realmente, se uma pessoa não fizer, vai ficar faltando. Se a nossa vida, eu acho que nada, acho não, eu tenho certeza, nada é por acaso. O nosso encontro não aconteceu por acaso. Então, eu tenho como eu não posso dizer que seja uma regra, né? Mas assim, algo que eu coloco muita importância. Tudo aquilo que eu enxergo, eu sei que foi feito para que eu visse. Então, o que eu sinto faz muita diferença. Você falou da palavra, muitas vezes a gente pode até pegar algum tipo de um objeto e em português a gente vai falar copo, em inglês a gente vai falar glass, são palavras diferentes. Mas a gente entende que aqui tem uma função. Na realidade, as palavras são recipientes de vibração de uma função e a gente escuta palavras que tocam dentro da gente e elas estão diretamente ligadas a esse fazer. Elas estão diretamente ligadas ao nosso poder de cura. E falar dos ambientes, a gente está falando, com certeza, a gente está falando de cura. Estamos, com certeza, falando de um processo de sentir e imaginar que tudo que está em volta de nós liga e desperta sensações e percepções que colocam a nossa vibração seguindo por um caminho. Então, assim, essa vibração é como se a gente tivesse aí uma faísca que chega, acende dentro de nós. Essa faísca vai ser essa ideia que a gente vai pegar e vai manifestar. Agora, o bem, aquilo que é bom e aquilo que talvez não é tão bom para nós, está completamente misturado aqui no nosso mundo físico. Então, muitas vezes a gente faz escolhas que a gente acha que são as melhores, mas passa o tempo e aí a gente tem a vivência e fala, ai, meu Deus, mas por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito. Mas aí já fez, na realidade, né? E, da mesma forma, as nossas casas são exatamente o resultado da manifestação de escolhas que a gente fez num momento. Então, a nossa casa representa uma fotografia de um momento em que nós criamos o nosso lar, que deveria ser o templo sagrado. Tem pessoas que viajam muito e aí ficam pensando, ai, meu Deus, eu vou ter que voltar para casa. Olha, quando eu escuto isso, ai, eu sinto assim, o meu coração dói. Dói. Mas aí tem outras pessoas que, quando abrem a porta da sua casa, sentem que chegaram no lugar de acolhimento, de proteção. Pensar em arquitetura, deixando de lado essa parte, nessa proteção, nesse acolhimento, mas aqui a gente vai ainda aprofundar um pouco mais. Nós não estamos falando simplesmente de uma boa arquitetura, de uma simetria ou de uma beleza. Nós estamos falando de ambientes que são bons para as pessoas que estão usando aqueles ambientes, no sentido de que esses ambientes trazem cura para todos os processos de caos que as pessoas passam quando estão fora da sua casa. Porque nos processos de escolha, muitas vezes, a gente acaba deixando na vista do momento que você desperta, que você acorda. Por exemplo, eu acordei. O que você enxerga quando você acorda? Quando você está na sua cama e você olha, o que você vê? O que eu enxergo? Eu estou fazendo agora uma pergunta. Eu enxergo uma prateleira que tem algumas coisas que eu gosto. Pronto. Então, você já falou alguma coisa. Você já falou uma coisa positiva. Então, o que é muito importante, que na hora que a pessoa acorde, ela precisa olhar para algo que traga entusiasmo para ela desse dia que está começando. Talvez essa imagem, no seu caso, você falou que você vê coisas que você gosta, mas existem pessoas que abrem os olhos e estão enxergando coisas, ou estão enxergando bagunça, que é uma referência bem complicada, ou muitas vezes tem lá porta-retratos com imagens de pessoas que está lá
porque tá. Ou, às vezes, a pessoa tem um dormitório que está repleto de livros. Também é algo que não deixa a gente ter um bom descanso. Mas também existem condições, isso eu estou falando algo assim bem superficial. Sim, claro. Existem condições energéticas para cada pessoa, porque quando a gente está dormindo, a nossa alma ela está trabalhando. Na realidade, a gente pensa que a gente dorme porque o corpo precisa descansar. Mas, na realidade, quem precisa descansar desse caos é a nossa alma. Então, ela realmente precisa se afastar para poder se recarregar. Agora, dependendo da forma que você coloca o seu coronário, a sua coroa, o seu chakra, a energia que vai fluir no seu corpo para alimentar energeticamente o seu corpo, ela precisa estar favorável. Então, dependendo do seu tipo energético, dentro da escola clássica, da bússola, do Feng Shui, existem 2 grupos, do mesmo jeito que existem 2 hemisférios. Então, tem pessoas que vão dormir melhor, não só vão dormir, mas vão recarregar energeticamente o seu veículo, corpo, com energia quando dormindo para uma direção X, para uma direção Y. Vai trazer mais harmonia na sua vida. Outra questão que faz muita diferença, hoje, o nosso planeta, né, a nossa base da Terra, existem um processo contínuo de movimentação entre vários níveis do próprio chão, por assim dizer. Existem galerias subterrâneas aonde existia água que estaria passando, fluindo, e, de repente, por alguma condição, com interferência do homem ou sem interferência do homem, aquela água deixa de passar ali e aquela galeria é fechada, por exemplo, e aquele lugar 100% fechado, ele cria uma espécie de uma vibração, e essa vibração ela se torna praticamente uma, entre aspas, uma vibração nuclear, por assim dizer. Se as pessoas dormem em cima de cruzamentos de linhas Hartmann, Curry, ou a gente fala às vezes a galeria ficou vazia, cria essa espécie de energia que é muito negativa. E se a galeria ficou com a água parada? Imagina uma água parada, anos e anos e anos e anos, e aqueles elementos se reproduzindo, e aquela sujeira parada, a gente chama água patógena, e aí a pessoa está dormindo. E eu vou dizer, você sabe quanto de interferência? Quilômetros de interferência. Então, algo que eu penso que, como agora existe neuroarquitetura, porque existem estudos comprovados cientificamente, aquilo que dentro da espiritualidade as pessoas iriam chamar, dentro do estudo esotérico, como algo empírico, algo que a pessoa acha que está acontecendo, na realidade existem estudos, e muito em breve eu gostaria que isso fosse agregado à própria faculdade de arquitetura, para mostrar que quando as pessoas fazem construções, elas precisam olhar se não existem esses cruzamentos. Porque se existe um prédio em que você tem um cruzamento desse em um andar, e ele está vindo do solo, ele sobe todos, porque são quilômetros. Mas como é que uma pessoa vai saber disso? Usando radiestesia. Vocês se lembram que a gente via nos filmes a pessoa com uma varinha para procurar água? Aquilo existe dentro da engenharia. Existe estudo radiestésico de terrenos para encontrar água. Mas a gente pode usar esse próprio estudo radiestésico para muitas outras coisas. Inclusive, eu já fiz vários projetos de harmonização, inclusive fora do Brasil, em ambientes que eu nem estive, não consultei, e descobri situações que, quando a pessoa começou a fazer a reforma, ela me ligou e falou: Jaqueline, você não vai acreditar, isso não aconteceu uma vez só. Jaqueline, você não vai acreditar.
No basement tinha um tanque de arbestos, que é um ingrediente químico que nos Estados Unidos é proibido, porque realmente é muito prejudicial. No passado, isso se usava dentro das construções e hoje em dia já não é mais permitido, porque também existe o assunto da saúde Sim. das construções. E quando ela me ligou, porque eu fiz o estudo, eu falei, olha, aqui, neste lugar aqui existe um foco, nesse outro lugar aqui existe outro foco, é melhor que ninguém fique sentado. Mas era um ambiente livre, não existia nada. E foi criado, porque assim são 2 andares, né? Então foi criado no andar térreo toda uma ambientação, e quando foi feita essa reforma, eles entraram no basement, eles viram que existia lá então esse tanque com esse material que poderia contaminar tudo. Ela me contou que quando eles entraram para tirar o tanque, entraram paramentados como astronautas. O landlord que fez essa contratação, e ele agradeceu. Então, assim, são coisas que a gente fala, meu Deus, mas como que pode acontecer essa mágica? A questão não é uma mágica, é uma questão de fazer leituras. Então, as pessoas pensam, fazer harmonização de ambientes usando um baguá, usando as direções, usando a árvore da vida, é uma interpretação. Mas o fato é que não são interpretações. Esses mapas trazem para nós uma forma de você fazer uma leitura muito precisa de situações que acontecem e que, uma vez que são manifestadas num ambiente, essas situações espelham exatamente o ser que é o que comanda aquele espaço, né? Eu falo o rei e a rainha. Eu gosto muito de usar esses termos, porque muitas vezes nas famílias existem casas com muitas pessoas, mas existem 2 pessoas que são as que comandam, que são as responsáveis por aquele ambiente. Então, existe toda uma condição que precisa ser favorável a elas, porque é elas que fazem com que tudo possa fluir exatamente naquele local. O estudo, bom, eu amo. Eu digo para você que muitas pessoas tiveram a sua vida transformada através do estudo, porque é como se a gente estivesse colocando ativadores de consciência, e a partir desses ativadores, o nosso olhar começa a ser diferente. As pessoas vão nas minhas palestras, quando eu falo sobre harmonização, e a partir dessas palestras, elas voltam para casa olhando a sua casa de forma completamente diferente. Eu já sei, porque eu acabo a palestra, eu já estou falando, olha, quando você voltar para casa, você já vai olhar para aquela questão diferente. Porque a gente começa a falar, as pessoas já vão pensando, o que eu posso fazer para melhorar? A gente veio aqui para ser feliz, né? Com certeza. Com certeza. Mas, Jaque, eu acho que tem 2 coisas aqui, né? A primeira delas, tem uma história que, antes de te conhecer, né, já tinha a Ana Lu, que também veio aqui no podcast, já tinha me falado da história dela com você, que a partir que ela estava com problema para dormir, que ela não estava conseguindo dormir. Sim. E aí você foi na casa dela e entendeu o que estava acontecendo. E nisso ela já tinha procurado vários profissionais, pensando, meu Deus, é meu sono, não estou conseguindo. Sim. E aí você foi na casa dela e resolveu esse problema. Quero que você conte um pouquinho pra gente. Sim. Primeiro conta isso daqui, que depois eu vou para a parte 2. Então, vamos lá. Esta situação é uma situação muito comum hoje em dia. Você que não está conseguindo dormir, presta atenção na Jaque. Exatamente. É muito comum. Por quê? Primeiro, a iluminação que a gente costuma encontrar é uma iluminação que não respeita os nossos ciclos de sono, porque nós acordamos, porque a gente dorme com a persiana bem fechadinha, a cortina fechada. Muitas vezes a gente acorda numa hora que o sol já está ali, vibrando forte. E, em vez da gente respeitar também o anoitecer, a gente vai para casa e liga. Isso é um veneno, gente. Não só a tela, mas lâmpada de luz fria. Pessoal,
tirem das suas casas. Faz mal Eu já para tirei a tudo. saúde. Se vocês falarem de uma luz quente, tá tudo bem. É LED, quente, ok. Luz fria, gente, faz mal para a saúde. Faz mal para Luz a fria, saúde. explica pro pessoal. Faz mal. Luz fria É tem que tirar. Luz fria é aquela branca. A branca, isso. Luz quente, temperatura quente. Por isso a gente fala quente, é a luz amarela. amarela. Isso. Obrigada. Bom, mas aí, em primeiro lugar, isso, porque eu vou dizer, isso realmente afeta a saúde das pessoas. Isso é um dos males do século, o assunto da iluminação, que precisa ter um cuidado especial. O caso da Ana Lu, que é essa pessoa bárbara que faz toda essa criação, uma profissional super, super conceituada, ela precisa dormir. Porque o que ela precisa colocar da energia dela para a atividade dela, assim como todos nós, mas é que ela é muito, muito especial, né? Eu sou muito suspeita, porque realmente eu acho que ela é muito especial. E ela estava dormindo num dormitório cuja direção não favorecia para ela, e além de não estar nessa direção favorável para ela, existia lá também uma condição energética. E, na realidade, o que as pessoas pensam? Eu não estou conseguindo dormir, eu preciso tomar remédio para dormir. Mas a Ana Lu é uma pessoa muito espiritualizada. Ela não embarcou nessa de achar que eu estou com dor de cabeça, eu tomo agora o Tilenol e tudo bem. Não, gente, vamos investigar, vamos ver aonde está o foco. Porque se a gente trabalha no foco, se a gente trabalha na causa, a gente consegue encontrar verdadeiramente a cura. Ela tinha condição de mudar de quarto. Nós mudamos de quarto. Acabou o problema. Acabou. Foi simples assim. Foi simples assim. A gente fez todo um estudo, logicamente, detectando energias, uma forma delas se apresentarem favorável em outros ambientes também da casa, mas realmente a queixa maior era o assunto do sono, e foi um caso de sucesso. E como ela tem vários outros Vários também, outros. não só em relação ao sono também, né? Travar a prosperidade da pessoa, né? Em relação ao ambiente, a pessoa não consegue ir para frente, não só na casa dela, às vezes no escritório, né? Com relação ao escritório, da mesma forma que a gente precisa dormir numa direção favorável, você também precisa trabalhar numa posição favorável. Muitas vezes, não só dentro da empresa. A empresa, a gente existe dentro do Feng Shui clássico, existem duas questões, que é o Wei e o Fan, né? São dois termos para dizer a direção que o seu olhar alcança, que precisa ser favorável, para que você possa ter receber estímulo para a criatividade. Porque se você olhar, por exemplo, uma parede preta, já se tornou uma questão de análise, entendeu? Vamos lá fazer uma sessão de análise. Não é isso, porque a gente mergulha internamente. Então, precisa ter uma direção favorável para o seu tipo energético, e você precisa estar num local favorável, porque também a direção que você está dentro daquele ambiente, ela também te influencia. Então, na empresa, você quer produtividade na empresa, precisa colocar os funcionários de uma forma que o fluxo energético é prosperidade para todo mundo. Se o funcionário está no melhor ponto, ele vai produzir com mais... O melhor dele vai... Exatamente. Às vezes eu recebo também muitos pedidos de mães que o filho não dorme e que o filho não senta para estudar. E muitas vezes... Realmente, tudo é uma coisa que tem uma questão que tem vários pontos para serem avaliados e analisados. Mas o próprio ambiente favorece se aquela mesa onde ele estuda tiver posicionada de acordo com o tipo energético, com o tipo da criança, porque tem criança que é muito agitada, então precisa estar colocando ela numa situação X.
Tem criança que voa muito, então não dá para colocar ela olhando para a janela, porque ela também não vai focar. E todos, na realidade, nós somos seres. Nós somos crianças também, né? A gente é igual, mas ao mesmo tempo a gente é diferente. Então, cada caso é um caso. A neuroarquitetura usa essa questão dessas vivências, como os ambientes afetam os nossos sentimentos. E quem navegou longe nisso foi o neuromarketing, porque, através da neurociência, eu entendo como é que são os processos internos, o que favorece para um comportamento X ou um comportamento Y, e, a partir daquele comportamento que eu quero apresentar, eu coloco a melhor condição. Aí eu falei para você o neuromarketing, porque o marketing quer fazer o quê? Ampliar vendas, né? Exato. Vamos aqui fazer tudo que a gente puder para alcançar mais. Mas, afinal, quem é o meu público? Público X. Quais são as características? Tais características. Então, eu vou estudar como eu posso imprimir e aprofundar muito mais o conteúdo da minha mensagem dentro desse público. O estudo da neuroarquitetura, por exemplo, eu tenho uma loja. Eu vou vender o que nessa loja? Copos. Quem é o público de copos? Como eu vou atingir as pessoas que querem comprar copos? Então, não é simplesmente fazer a decoração da loja. Qual é o comportamento que eu quero imprimir naquele ambiente? Eu vou fazer essa condição. Dentro de uma casa, qual é o comportamento que eu quero imprimir dentro desse lugar, que é um dormitório, onde a pessoa precisa se estruturar, alimentar, relaxar, descansar? O que eu tenho que colocar? Como eu tenho que favorecer isso? Então, realmente, eu falei, a boa arquitetura ou a arquitetura que tem um lado sensorial agregado a ela, então não é só a beleza, é um processo que existe uma intercomunicação, interrelação. O tempo todo a gente está aqui falando, o tempo todo existe essa linguagem de interferência, então a gente interfere e, ao mesmo tempo, a gente é influenciado. E é muito louco esse negócio de imprimir, porque também a gente imprime na nossa casa não só o ambiente, mas o tempo em que a gente vive. Se a gente for olhar a casa dos anos 90, né? Sim. O que era? Tinha o bar na sala, né? Sim. Eu lembro, eu era pequenininha e tinha o bar na sala dos meus pais, né? Então, acho que toda a casa tinha um bar. Sim. Aí, você vai olhar para o quarto, todos os quartos com televisão, né? Porque no quarto tinha que ter televisão, até no quarto das crianças. E na cozinha também tinha televisão. Aí, hoje em dia, a gente já tem uma consciência maior em relação a estar assistindo televisão enquanto está comendo. Mas quando eu era criança, não, né? Então. Quando eu era criança, eu colocava lá o desenho e estava comendo e estava tudo certo. Ter uma televisão na cozinha, tipo, era normal. Hoje em dia, sei lá, eu não conheço tantas casas com... Eu não entendo muito de arquitetura, mas eu não conheço muitas casas com televisão na cozinha que a gente fique comendo, a gente dá mais valor para isso. Apesar de que algumas pessoas ficam no celular, né? Você falou bem, a pessoa que está se alimentando e está assistindo televisão ao mesmo tempo. E ele não está nem prestando atenção no que está fazendo. Então, as nossas casas representam as épocas que a gente vive e está inserido. E o que hoje se fala muito, e a gente traz aqui o conceito da biofilia, que ele é como se ele estivesse fazendo um caminho de retorno para as nossas raízes que estão ligadas à natureza, porque é como se tivesse ficado impresso dentro do nosso DNA todas as vivências que nós, como seres humanos, tivemos enquanto a gente estava morando em cavernas, a gente caçava para se alimentar. Então, é como se a gente tivesse impresso. Mas a gente está retornando. Por quê? O exemplo. Então, você vê como realmente é interessante a gente estudar como funciona a neuroplasticidade para a gente imprimir esses benefícios no ambiente. Recentemente, eu estive acompanhando uma pessoa num hospital. E nós ficamos num quarto que, quando eu entrei e olhei, falei... paraíso da biofilia é aqui. Porque hoje, o que acontece nos hospitais? As UTIs
até alguns anos atrás, eram lugares onde o quarto era inteiro branco, luz branca, fria, e a pessoa está dentro daquele quarto fechado, ela perdeu a sensação do tempo. Ela não sabe se é dia, se é noite, ela está escutando só aqueles aparelhos, ela está olhando para o branco. Branco, pessoal, o branco, pessoal, é a cor que é a união de absolutamente todas as cores. Uma pessoa achar que ela vai para um ambiente todo branco e ela vai relaxar é o maior mito que eu quero agora quebrar com vocês. O branco é uma folha em branco para ser escrita. O branco é o espaço para você colocar para fora tudo o que você quiser. Então, a gente entra num lugar inteiro branco e a gente sente um pouco de desconforto porque a gente se sente estimulado a manifestar aquilo que está dentro de nós. Então, o branco, ele estimula. O quarto branco do Big Brother. O quarto branco, é isso. O aperta o botão de emergência. Então, eu nem sabia, mas o branco, realmente, o branco é sinônimo de criatividade. Inclusive, dentro do Feng Shui clássico, o branco é o elemento metal, que é o nosso pensamento. O nosso pensamento, o raciocínio, não para quando existe o branco. Mas eu vou voltar para o hospital. Então, vamos imaginar aquela sala de UTI e hoje, o que era esse quarto maravilhoso? Janelas enormes por todo o quarto que davam para um jardim com plantas e flores. O sofá do acompanhante mais a cadeira do paciente de manhã com o sol batendo. A própria cama daquela pessoa que está lá se recuperando, num certo momento recebia também a luz do sol. Então, eu não estou só falando de uma luz natural, eu estou falando da incidência do sol. Então, o que acontece? Essa pessoa tem uma recuperação muito mais rápida. E veja bem, não é a Jaque Harmonia que está falando isso. Isso é estudo científico. Uhum. Isso a gente vê que você trazer de volta elementos da natureza, porque às vezes as pessoas falam, biofilia é um tipo de paisagismo. Não. Você trazer de volta elementos da natureza faz com que, mesmo que inconscientemente, o seu metabolismo comece a funcionar de uma forma diferente, sem ele estar sofrendo o estresse de estar deitado naquele lugar, com parede branca, com chão de plástico, porque o hospital era aquele chão com aquela cobertura que precisa ser limpa com muita facilidade. E, então, o ambiente era perfeito no olhar do médico, mas o ambiente se tornava totalmente, como que eu vou dizer, assim... Insalubre. Eu não queria usar, eu estava justamente, eu pensei, eu não queria falar insalubre, mas realmente desfavorável para a recuperação desse paciente. Isso tudo tem que estar no nosso foco. O profissional que consegue agregar não só a arquitetura, mas a neuroarquitetura, e ainda tem o profissional que agrega, além disso, a situação da harmonização, trazendo os conceitos espirituais do Feng Shui, da Cabala, consegue abraçar esse ser multidimensional que somos cada um de nós. Você vê? Quando a gente ia poder estar falando de um assunto desse, no passado, será que as pessoas teriam interesse? Hoje, eu sinto que as pessoas estão muito procurando. Mais... Por quê? Porque elas estão olhando que só a materialidade e o caos não preenche. Né? E o fato de existir um virtual... Então, hoje em dia... Exponencializa ainda a mensagem. Porque agora existe dentro de uma geração a possibilidade de entender o que é o invisível, que é o virtual. O virtual existe, o invisível existe, a energia existe, as ondas existem. Eu estou recebendo essa influência. Você está se misturando comigo agora, a gente está conversando. E assim é. Né? A gente alimenta as paredes da nossa casa... Tudo está se mesclando, tudo está em movimento, a gente nunca está parado. Quando a gente ficar parado, a vida vem e dá uns empurrões para a gente seguir em frente. Então, essa nossa busca do bem-estar, se a gente tem consciência, sustentabilidade,
uma alimentação. Porque tudo isso, você fala, Jaque, mas você está falando até da alimentação. Preenchimento de espaço. Exatamente, o nosso espaço Alimentar-se é preenchimento de espaço, né? Exatamente. E a arquitetura também, ela está muito ligada ao preenchimento do espaço, porque, na verdade, o que a gente constrói são paredes, né? A gente entra num espaço vazio, quando a gente entra num apartamento, numa casa, existem paredes e um espaço vazio para ser preenchido com coisas materiais e coisas que a gente não está enxergando ali, que estão na invisibilidade, né? Então, para mim, é uma questão somente de densidade. É só densidade. Agora, eu quero só pontuar aqui uma coisa, para que fique muito claro. Vocês não precisam, Pepe, você não precisa pensar que, para fazer a harmonização de mentes, a pessoa precisa jogar fora a casa dela e fazer uma nova casa. Era o meu segundo ponto que eu... Então, não. Tanto que eu, muitas vezes, trabalho em conjunto com arquiteto que me chama, ou, às vezes, o cliente fala, olha, já que eu tenho um arquiteto que está cuidando aqui do meu projeto. Você olha o projeto e vamos agregar... o arquiteto está cuidando da arquitetura, eu estou cuidando da harmonização, isso vou estar em conjunto trazendo situações para incorporar o projeto e favorecer o projeto. Da mesma forma, existem curas que a gente pode agregar à casa da pessoa sem que ela precise mudar coisas de lugar. Existem pessoas, que essa também é algo muito importante, que antes de comprar o seu imóvel ou antes de fazer o projeto, me chamam e falam, Jaque, o que você acha? Esse ou esse? Vamos estudar qual das duas opções é a mais favorável. Uma vez que você está fazendo um investimento, existe aquele lugar que vai ser uma luva para você. De repente, isso que eu estou dizendo, não é só o belo. É o belo e favorável. Porque o belo é bom quando ele é bom para você. Ele é bom porque favorece você. É um lugar que você vai poder crescer, expandir. E realmente tem lugares, gente... que não vai. Que são Sempre bloqueados. tem aquele restaurantezinho que nunca Mas, funciona, e não posso é? te falar, esse restaurantezinho que nunca funciona, o Feng Shui explica. E, realmente, se as pessoas chamassem um consultor, iam mudar esse destino. Porque nós temos o poder de alterar, mas precisa fazer conexões. Muitas vezes a porta está colocada num lugar que ela não deveria, aí a pessoa vai abrir um... Então, tem alguns lugares, por exemplo, próximo do lugar onde eu moro, ali tem um lugar que você fala, gente, um ponto maravilhoso. Mas ali já teve restaurante. Gente! Não, e um mais lindo do que o outro, um lugar de movimento. Por que o negócio não dá certo? É o mapa das estrelas fixas do imóvel. Acontece isso. Precisa estudar para entender. Agora, se a pessoa compra, está cheia de ideias, acha que decorando o ambiente vai dar tudo certo... Fica por conta e risco. Vai ficar. Fazer o quê, né? Mas já o que eu posso fazer? No que é bom, que é ruim. Fala pro pessoal algumas diquinhas rápidas, que eu acho que todo mundo quer saber, né? Outro dia eu vi que não pode colocar fogão do lado da pia. Então, é verdade então essas Quero são... saber mitos e verdades. Então vamos lá. Mitos e verdades. Mitos e verdades. Fogão do lado da pia, pode ou não pode? Então, agora aqui entra o assunto da cabala, tá? E aí, o que a gente faz? Por isso que é importante a gente usar de várias situações. Existe uma linha do Feng Shui que é baseada, né, no chapéu negro. E, dentro desta linha, existem mestres que colocam ali regras. E essa regra não tem alteração. E, realmente, se a gente vai pegar na essência, fogão, elemento fogo, a pia, elemento água. Um do lado do outro, o fogo é enfraquecido pela água. Existe uma cura para fazer nessa situação. Mas, lógico, se a gente puder evitar, é melhor do que fazer isso. Mas, se você tem essa situação na sua casa... Veja, nós podemos fazer curas
desta área em outros lugares da casa, porque da mesma forma que não existe um ser perfeito, também não vai existir um ambiente perfeito. Mas você pode potencializar o que existe favorável para que você enfraqueça aquilo que não é favorável. Então, essas regras... Então, assim, existem algumas regras que eu agora vou dizer para você. Tampa da bacia aberta, jamais de la vie. Essa é a regra. Tem que ficar fechada. O Palácio Imperial na China não tinha nem banheiro. Vocês têm ideia do tamanho do Palácio Imperial na China? O imperador tinha, eu não sei agora quantos quartos, eu vou dizer para vocês, mais de 100 quartos para que ele pudesse dormir na direção que fosse favorável para ele naquele dia, naquele período. E banheiro dentro, jamais. Jamais. Aí a gente pensa no passado, vocês lembram que os banheiros eram fora das casas? Sim. Então, a gente buscou conforto. E a gente quer conforto. Eu não vou abrir mão do banheiro dentro da minha casa. Talvez alguém iria dizer num tempo, olha, ter o banheiro dentro da casa não dá. Mas o que são os tempos. Isso que a gente vai se adaptando e a gente vai potencializando alguns pontos e a gente vai enfraquecendo outros pontos. Realmente, se puder evitar o fogão ao lado da pia, melhor. Mas o que realmente me deixa assim um pouco, eu vou dizer até chateada, porque as pessoas aí repetem e aí as pessoas podem, por um outro lado, pensar, imagina esse Feng Shui, olha o que ele fala, fogão do lado da pia, minha casa já não serve mais para mim porque existe o fogão do lado da pia. Pessoal, eu quero que vocês entendam que não é bem assim. Tudo é relativo. A Cabala fala isso. A regra existe, mas a regra a gente vai tentar fazer o melhor possível para alcançar essa regra. Existe fundamento, sim, mas a gente pode usar curas para amenizar essa situação. E flor e plantas... Sim, flor e plantas natural. Esse é outro mito, sim, maravilha. Muitas vezes a gente usa as próprias flores artificiais como cura. Lógico, a planta natural, ela traz a energia da vida para aquele espaço. Ela vibra a vida. Ela, inclusive, absorve energias negativas que vêm junto com a gente cada vez que a gente entra na nossa casa. Então, ter plantas em volta é bom, é excelente. E a pimenteira? Preciso... Não, então, tem a história do pimenteira. Veja bem, se a pimenteira você colocou na sua casa e ela secou, abençoa, agradece, devolve ela na natureza, compra outra e coloca no lugar, tá? Porque ela está absorvendo coisas que, se ela não tivesse ali, ela está tendo ali uma função. Lírio da Paz é uma planta que é excelente para todos os benefícios. É bom para fazer a limpeza do ar. Isso é a NASA, tá? Estou agora falando ciência, tá? Ele limpa de qualquer tipo de impureza o ar de um ambiente. Em termos energéticos, ele limpa energia negativa que vai estar sendo manifestada através de nós mesmos. Ele potencializa, quando a gente tem área faltante, muitas vezes o baguá é uma área que falta no baguá e que representa áreas na própria pessoa que precisam ser trabalhadas. Então, ele ajuda a trazer força numa área faltante. Ele ajuda a fazer cura quando a gente tem banheiros em áreas que não podem ter banheiro. Por exemplo, o banheiro na área da saúde, que é o centro do imóvel. Quem tem banheiro no centro do imóvel, eu sugiro colocar um vaso de... Pronto, essa é a regra que eu gosto. Coisas que abrem possibilidades das pessoas aplicarem para favorecer, sem a pessoa pensar que o mundo dela ruiu. Então, colocar no centro da sua casa vaso com o lírio da paz. Se você tem banheiro no centro da casa, é excelente. Então, assim, existem algumas condições que, dependendo do ano, e aí já é
Escola das Estrelas Voadoras. Aqui, se a gente fosse fazer, não era nem podcast, é muito assunto. Mas dentro do Feng Shui de Estrelas Voadoras, que a gente está no ano da serpente, o centro do imóvel, neste ano, nós precisamos cuidar dele, inclusive, e evitar de fazer reformas no centro do imóvel. Então, esse é o ano que a gente, no centro do imóvel, não vai ligar aparelho de som, não vai ter porta batendo, não vai trazer vibrações. Como assim ter porta batendo? Não entendi. Porque, às vezes, existe no centro do imóvel um armário que a pessoa fica pá. Ah, tá. Porta que, às vezes, a pessoa faz uma discussão e pá. É uma área que esse ano a gente precisa deixar ela descansar. Descansar um centro. Por que é a estrela voadora? Porque a gente imagina, quando a gente nasceu, existe um mapa. Mas todo ano o céu não mudou. Então é como se tivesse mudado. O céu muda as influências, é a estrela que está em movimento. Então, em qualquer lugar do planeta, o centro do imóvel este ano precisa ficar o máximo possível em repouso, porque é brincar com fogo. Caramba. Nossa, já que tem tanta coisa. Sim. Meu Deus do céu, tem que estudar demais mesmo, Sim. porque é muita coisa mesmo. Sim. E agora você está indo finalizar um curso, queria que você contasse Opa! aí, porque agora eu quero saber o que vem pela frente. E Tá. conta pra gente desse curso que você está indo finalizar. Tá. Na semana que vem, eu tô indo para Sacramento, na Califórnia, para estar durante uma semana no rancho da Denise Lin, a famosa Denise Lin, que tem mais de 15 livros traduzidos para o português, além de muitos outros livros. A Denise Lin passou por uma experiência de além-morte quando ela era jovem, e ela viajou por todo o planeta buscando explicar essa vivência que ela teve, porque ela foi para o outro lado e voltou. E ela se tornou, dentro dessa busca, uma das pessoas que trouxe o Feng Shui para o Ocidente, e ela é considerada assim um ícone dentro dessa escola, a gente chama de Instinctive Feng Shui. E dentro da Lin Academy, que eu já faço parte como representante da Lin Academy no Brasil, eu vou fazer, inclusive, além de estar com ela, uma segunda certificação aí na Pensilvânia, com a Luann Sib, que é uma das pessoas que trabalham junto com a Denise Lin. Ela é uma master teacher desse processo de harmonização que a Denise Lin criou. E eu, inclusive, aprendi com ela cerimônias sagradas. Esse curso que eu vou estar fazendo, essa vivência, não posso dizer que é um curso, se chama Red Lotus, falando sobre o feminino, sobre cerimônias sagradas. E as cerimônias sagradas fazem parte do meu trabalho, eu vou dizer para vocês, cada vez ganhando mais força, cada vez trazendo mais luz para o templo sagrado das pessoas. E a Denise Lin que trouxe tudo isso para essa linguagem ocidental. Poder estar com ela é, assim, mais que um privilégio, uma honra. Eu penso que talvez no Brasil só uma pessoa esteve junto com ela, e é uma grande professora de Feng Shui, inclusive foi minha professora também dentro da escola do budismo tântrico tibetano do Chapéu Negro. E era um sonho, e que eu seja merecedora de poder receber. E eu quero compartilhar. Eu estou me tornando uma master teacher para poder também trazer esse conhecimento para pessoas que queiram seguir por esse caminho também. Então, em breve vem também, né, as suas vivências para que você ensine e compartilhe cada vez mais, para a gente poder multiplicar esse seu conhecimento aí para as pessoas, traduzindo aqui para o português também, porque nem todo mundo consegue ir para fora. Exato. Então você vai trazer aqui para o nosso país um pouco desse conhecimento todo, como você já vem compartilhando nas suas redes sociais, não somente as dicas de harmonização de ambiente, mas também
a Jaque, gente, ela dá umas dicas muito boas em relação a cabala, o momento que a gente tá passando. Fora que no YouTube dela tem vídeo novo toda semana. Sim. Então, Jaque, olha, quero agradecer demais. Nosso episódio passou muito rápido. Pois é. Mas a gente, com certeza, você volta. Que a gente vai ter. Depois eu quero que você volte. Quando você voltar de viagem, com você prazer. vem aqui para compartilhar os novos insights. Né? Com prazer. E eu quero aproveitar, então, também, para agradecer, porque eu quero dizer que você é uma pessoa que eu admiro muito, eu sinto a tua energia, nossa, com tanto entusiasmo e assim, aonde você estiver, você está trazendo essa força porque você é realmente uma pessoa muito poderosa. Gratidão. E para mim é um privilégio poder fazer parte do seu caminho e saber que você está fazendo parte do meu. Muito obrigada, Pepe. Olha, eu chamo a Pepe de maestra, porque ela sabe conduzir como ninguém o trabalho espetacular que você faz. Eu agradeço. Eu tenho certeza que o universo colocou a gente juntas porque a gente vibra amor. Eu vejo que o amor está presente em tudo que você faz. E por isso tem toda essa força. Obrigada, Pepe. Eu agradeço demais. E quero completar que não só amor, como autenticidade, que eu vi que a energia da autenticidade é uma das maiores energias que existem no ser humano. E eu achei isso fantástico, porque, na verdade, a autenticidade é o amor próprio. É você seguir a sua intuição. É você seguir a sua verdade. Então, é uma forma de amor. E eu vejo também que você coloca tudo isso nas suas redes sociais, onde você vai. Gente, a Jaque fez um mapa dos sonhos no final do ano passado. E quando eu acordo, eu não olho para o mapa dos sonhos porque ele fica atrás da porta, porque quando eu vou abrir a porta, eu já vejo ele, né? E olha, eu vou te falar, tá acontecendo tudo. Então, mas você faz acontecer. É tudo. A tua força, é a tua força. Aqui a gente só gerencia. Aqui a gente só mas no final do ano você tem que abrir esse mapa dos sonhos para quem quiser participar também. Né? A gente tem que fazer online esse vamos fazer do mapa dos sonhos no final do ano, que eu tenho certeza que vai chover de inscrições. Olha, eu nem tinha pensado, você vai fazer. Nós vamos fazer. Vamos fazer esse mapa dos sonhos online, porque eu acho que todo mundo tem que vivenciar isso. E ó, se eu for ficar falando da Jaque, eu vou ficar aqui 3.000 horas. Opa. Então, pessoal, vão lá. @Jaqueline Diniz, Harmonia, tá aqui o @ dela. Vão lá conhecer também um pouco do trabalho dela nas redes sociais, perguntar para ela as dicas de harmonização do seu ambiente, ver como é que você tá dormindo, está na posição certa, a sala da sua casa, o seu escritório. E, mais uma vez, muito obrigada, Jaque, estou muito feliz. E quem tá em casa, até esqueci de falar para se inscrever no canal. Se inscrevam no canal Jaqueline Diniz Harmonização. Vídeos de cabala, vídeos de harmonização de ambientes e vídeos das viagens espirituais. Tem Israel, temos lá 2 playlists, tem várias playlists. Tem as viagens espirituais, os retiros, está tudo registrado lá. A Jaque registra tudo. E hoje é mais um registro aqui. Maravilha. Então, muito obrigada, Jaque, muito obrigada ao pessoal da Atar Digital, que sempre está apoiando aqui nosso podcast. E até o próximo episódio de Mooncast. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Shalom. Amei. Obrigada, querida. Muito bom, né? Muito bom. Eu gosto assim, eu gosto de conversar dessa maneira, sabe? Mas, nossa... Gostou? Eu amei. Mas era o que você queria? Era exatamente. Eu queria focar um pouco também na harmonização. Porque eu quero que você fale mais sobre... Da harmonização e... Sim. Porque eu acho que às vezes as pessoas ficam na dúvida. Sim. Será que eu vou? Será que eu posso? Será que é pra mim? Será que isso daí é só para uma grande empresa gigantesca? Entendeu? Então eu queria muito trazer isso, sabe? Tá bom. Então ficou muito legal. Que bom, querida. Ô, Jaque, deixa eu te fazer uma última pergunta, não tem nada a ver com o podcast aqui. Quando eu fui morar em Piracanga, é que você falou, né? Lá não existia esgoto. Não tem. Né? Porque é uma ecovila, não sei se Sei. você sabe. Engraçado, esse nome não me é estranho.